Shalom a todos, dando continuidade hoje direto da natureza, dando continuidade à leitura dos profetas menores, com essa Bíblia de tradução que veio dos hebreus, né? Que veio da língua hebraica. Ontem acabou Naum, só tinha 3 capítulos. E hoje a gente começa aqui no Abacuque, que também só tem 3 capítulos. Não vejo a hora de acabar logo. Mas não é porque eu não quero parar de ler, depois eu quero fazer com outra tradução. Porque a gente aprende bastante com os profetas, ok? A gente tem que ler os evangelhos, os escritos apostólicos e os profetas. Todo cristão evangélico tem que conhecer. Senão, vai pregar outras coisas que Jesus não mandou. Então vamos lá. O oráculo que o profeta Abacuque viu, ok? Começando Abacuque 1:1. O oráculo que o profeta Abacuque viu. Oráculo. Gente, eu não sei o que é oráculo, sério. É porque assim eu não leio antes, eu já leio direto com vocês, ok? Mas vamos continuar. Às vezes a gente entende mais para frente lendo o livro. Até quando, Senhor? Esse Senhor aqui, né, que eles conheciam só como Yod-Vê-Vav-Rê, Adonai, ok, gente? Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não escutarás? Ou gritarei a ti violência e não salvarás, ok? Naquela época, eles conversavam com aquele que apareceu para Moisés, mas que na realidade é o mesmo que veio e morreu por nós, é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Deus fala através dele, ele é o braço de Deus, ele é a palavra de Deus. Jesus de Nazaré é a palavra de Deus, está escrito lá em João, ok? A Bíblia também fala que tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que tem não teria. É a Bíblia que fala, tudo foi feito por ele. João lá, o apóstolo mais espiritual, assim, Deus é muito grande, Deus tem 7 espíritos. Então não tem como uma pessoa sozinha apresentar tudo de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele apresenta uma parte de Deus, o apóstolo João, ele apresenta outra parte de Deus, o apóstolo Pedro, todos os apóstolos, os profetas também, alguns fazem as mesmas profecias, mas outros é um pouco diferenciado uns dos outros, ok? Porque Deus é grande. Então, fica brigando por aí porque alguém leu a Bíblia e não entendeu igual você. Para com isso. Deixa Deus ser Deus. Então vamos lá, o 3. Agora, quando se trata de pregar o evangelho, a salvação, aí só tem um jeito, viu, gente? Mas, às vezes, as formas de entender a Bíblia, tem gente que vê um lado de Deus, outro vê outro lado de Deus. Um vê o lado do conhecimento, outro vê o lado do amor, outro vê o lado da misericórdia. Amor e misericórdia é a mesma coisa. O amor, eu prefiro até que fale misericórdia, prefiro até que fala, como que é aquela palavra? Caridade. Prefiro até que fala essa palavra, porque a palavra amor hoje virou assim uma bagunça, essa palavra. Então, tem uns que enxergam a caridade de Deus, a misericórdia, tem outros que enxergam o conhecimento, tem outros que enxergam o poder sobrenatural, que é muito legal. Ok, vamos lá. Por que razão? Ele está falando aqui que ele clamava, e eu estou falando que ele falava com o Filho de Deus já, mas ele conhecia só como Adonai. Então ele falou assim: por que razão me fazes ver a iniquidade e a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há também contendas e o litígio é suscitado. Ok? Ele estava falando assim, é igual que você fala com um amigo. Você pode conversar com Jesus igual você conversa com um amigo. Então ele estava falando, ok?
É claro que esse nome tem já o nome Jesus na Bíblia antiga, mas aparece como salvação, tradução para salvação, ok? Salvação de Adonai, é Jesus. Ok, vamos lá? Até quando, Senhor, clamarei? Olha ele falando. Ele falando. Até quando, Senhor, te clamarei, eu? E tu não escutarás? Ou gritarei a ti, violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim? Há também contendas, e o litígio é suscitado. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, de sorte que a justiça é pervertida. O ímpio cerca o justo. A gente está vendo muito isso no Brasil, gente. O ímpio cerca o justo. E a justiça está sendo pervertida. Quem está no Brasil está passando por isso, gente. Okay? Não precisa ter medo de falar. Está na Bíblia. É bíblico. Vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo com vossos dias uma obra que vós não acreditareis quando vos for contada. Então o Senhor está prometendo que Ele vai... Vamos crer, gente. Vamos crer. Às vezes a gente fala, meu Deus, parece que tudo de errado acontece comigo. Parece que nada de bom acontece comigo. Às vezes a gente fala isso, porque é tanta coisa ruim que a gente vê, tanto pecado, tanta gente, pessoas enterradas no pecado, pecado de tudo quanto é forma, é tanta sujeira, tanta imundícia, e você às vezes fala, meu Deus, socorro, socorro, ao injusto, ao ímpio. Deus é paciente, para que até mesmo essas pessoas venham se arrepender e serem salvas, viu, gente? Ok? Ao versículo 6, pois eis que suscita os caldeus, essa nação feroz, impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para se apoderar de moradas que não são suas. Eita, que estilamanaita. Eu não disse, gente? Aquele grupinho que tem no Brasil, que se aposta de moradas que não são suas, os caldeus, repreende espírito de caldeus, em nome de Jesus de Nazaré, repreende, nossa, meu Pai. Repreende o espírito dos caldeus. Os caldeus, eles giravam pela terra da época, o mundo da época, que não era tão grande como hoje. Os caldeus, eles giravam ali, ó, essa é a nação feroz, impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para se apoderar de moradas que não são suas. Você tá vendo alguma coisa aí no Brasil? Gente se apossando de terras que não são suas. Os caldeus, repreendem esse espírito em nome de Jesus. Santo é o nome do Eterno. Obrigado, Senhor, por mostrar isso na Bíblia, porque as pessoas pensam que só existe hoje. Vamos lá. Ela é terrível e espantosa dela mesma. Dela quem, gente? Qual era a nação? Vamos voltar aqui. Os caldeus. Okay. Ó, vede as nações. Depois fala dos caldeus. Olha os caldeus que apodera de moradas que não são suas. Ela é terrível e espantosa. Quem, gente? A nação dos caldeus. A terra não é a terra aqui, não é o mapa que vai fazer as coisas, gente. Nem a terra, é as pessoas da terra. A nação são as pessoas. As nações são as pessoas. A terra não pode fazer nada. Quem faz são as pessoas. Então, muitas vezes vai a nação de Israel, mas não está falando da terra, está falando de povo mesmo, de gente. Então aqui está falando nação dos caldeus, mas quem fazia o mal eram os caldeus. Ok? Então fala, olha aqui, ó. Que eles marcham para apoderar de morada que não são suas. No versículo 6, no versículo 7 fala assim: ela é terrível e espantosa, dela mesmo sai o seu juízo e a sua indignidade. Os reis
os seus cavalos, peraí, tô lendo errado aqui. Os seis cavalos, tá? Ixi, lembra de Apocalipse, né? Só que em Apocalipse é quantos cavalos? É 4, né? Ó, o 6, é número 6 aqui. Os 6 cavalos são mais ligeiros do que o leopardo, ser mais feroz do que os lobos à tarde, e os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Gente, Apocalipse só tem 4 cavalos, aqui tinha 6 cavalos. E se espalham por toda parte, sim. Os seus cavaleiros vêm de longe, voam como águia e se apressa a devorar. Apocalipse, parece até o Apocalipse, né? É porque tem muita coisa nas profecias que está lá no Apocalipse, gente. Vamos lá? Eles todos vêm com violência, a sua vanguarda irrompe como o vento oriental. Eles ajuntam cativos como areia. Escarnecem dos reis e dos príncipes, fazem zombaria, e eles se riem de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam impetuosamente como um vento e seguem, mas eles são culpados. Então passam impetuosamente como um vento e seguem, mas eles são culpados. Esses cujo próprio poder é o seu Deus. Ok? Eles mesmos faziam as leis, eles mesmos decidiam que não é nada diferente do Brasil, faz as leis injustas, para matar um inocente, para roubar de quem tem. Eles mesmos fazem as leis, mesmo aprovam, eles mesmos executam. Essas coisas assim, os caldeus, sabia? Olha o que está acontecendo no Brasil, que você vai ver como que eram os caldeus. Eles mesmos faziam as suas leis, eles mesmos executavam. Eles eram os deuses deles, não tinha temor a Deus. Aqui, ó. Cujo próprio poder, o seu Deus, o poder deles era o Deus deles. Não era como um lugar que tem lá a imagem, idolatria, o principado que está ali atrás daquela imagem. Não, aqui fala que o poder deles era o Deus deles. Eles só acreditavam na força do braço e na violência. Vamos continuar? 12. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, ó Adonai, Elohim. Oh, não és tu desde a eternidade, meu Deus, meu santo. Nós não morreremos, Senhor. Nós não morreremos. Senhor, para juiz puseste este povo. Às vezes Deus permite que o ímpio age para juízo. E os judeus sabem muito bem disso. Os israelitas sabem muito bem disso. Aqui o Abacuque já foi logo falando, ó. Senhor, para juiz puseste esses povos, e tu, ó rocha, estabeleceste para correção, O Brasil está sendo corrigido através desses caldeus que estão aí. Clama a Deus, tem que clamar a Deus, gente. Só Deus pode mudar. 13. Tu que és tão puro de olhos que não podes ver o mal e que não podes contemplar a perversidade, porque olhas para os que procedem alevejosamente e te calas, enquanto o ímpio devora aquele que... Enquanto o ímpio... Aleluia. Aleluia. Ok? Porque olhas para os que procedem alevejamente e te calas, enquanto o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. O ímpio devora aquele que é mais justo que ele. Ok, gente? O ímpio está devorando os justos. Ok, gente? E farias os homens como os peixes do mar, como as répteis, que não tem quem os governe. Ele a todos levanta com anzol, apanha-os com suas redes
e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso sacrifica a sua rede e queima incenso a sua varredora, porque por elas enriquecem a sua porção e a abundância de sua comida. Porventura, por isso, continuará esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Acaba aqui o capítulo, mas eu vou ler aqui o capítulo 16, que ele está ali falando daquele povo, ele está falando para Deus, desse povo, esses caldeus que faz leis injustas, que o poder deles é o próprio Deus deles, que toma propriedade dos outros, que é o que está acontecendo no Brasil. Olha, ele fala assim, ele a todos levanta com um anzol, apanha-os com a sua rede, os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija, por isso sacrifica a sua rede e queima incenso a sua varredura. Gente, eu tenho que voltar aqui para me ver de quem que eles estão falando. Porque ele começou a falar para Deus, que Deus usa, né, para correção. Lá. Tu que és tão puro, aqui está falando de Deus, ok? No 13. Tu que és tão puro de olhos que não pode ver o mal, e que não podes contemplar a perversidade, porque olhas para os que procedem alevosamente e te calas. Está falando com Deus. E te calas enquanto o ímpio devora aquele que é justo, aquele que é mais justo, ok? Na realidade o ímpio não é justo, né? A tradução colocou assim. 14. E faria os homens como os peixes do mar, como os répteis que não tem quem os governe. Ele a todos levanta com um anzol, apanha-os na sua rede e os ajunta na sua rede varredora. Por isso eles se alegram e se regozijam. Por isso sacrifica a sua rede, queima incenso a sua varredora, porque por elas enriquece a sua porção e é abundante a sua comida. E é abundante a sua comida. Não colocou acento, não é. Porventura, por isso continuará esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos, ok? Então aqui Abacuque já começou falando, chorando para Deus, clamando a Deus, invocando a Deus contra os ímpios da terra. Cuidado, orem, porque temos caldeus pelo mundo inteiro hoje, principalmente no Brasil, nesses últimos anos aumentou. Que o Eterno vos abençoe a todos, passe essa live para frente. Se inscreva no YouTube, siga. Até a próxima. Shalom, shalom.